Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã, como você vai? Tudo bem? Retornando aqui para as nossas reflexões sobre a liturgia diária de hoje, tá? Nós vamos ter hoje uma leitura dos Provérbios, um salmo e um pedacinho do Evangelho de Lucas. Quem quiser já pode pegar a sua Bíblia, a gente vai fazendo essa leitura, né? E após a leitura a gente faz a reflexão. Se vocês tiverem a Bíblia, de preferência de Jerusalém, como eu sempre falo, e insisto que é uma Bíblia boa para estudo, né? Embora algumas vezes a linguagem de interpretação não seja tão fácil, mas para estudo, muitos especialistas em Bíblia sempre recomendam a Bíblia de Jerusalém. Na falta dela, pode usar qualquer Bíblia. A tradução ela vai ter outras significações, né? Outros significados, melhor dizendo, que vão trazer para vocês alusões à mesma maneira. A diferença é que aqui a gente tem uma linguagem com uma tradução muito mais específica, certo? Vamos lá? Começando. A nossa primeira leitura de hoje, ela está lá no livro dos Provérbios 3, de 27 a 34. Provérbios 3, de 27 a 34. Não negues o favor a quem necessita. Se tu podes fazê-lo, não digas a teu próximo: vá embora, passa depois, amanhã dar-te-ei, e tens a coisa na mão. Não trames danos contra o teu próximo, quando em ti deposita confiança. Não pleiteis com ninguém sem motivo, se não te fez mal nenhum. Não tenhas inveja do homem violento, nunca escolhas seus caminhos, porque o perverso é a abominação de Javé, que faz dos homens retos seus familiares. A maldição de Javé está na casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores insolentes, mas aos pobres concede o seu favor. Então nós compreendemos aqui um pouco, né, nesta primeira leitura, sobre o quão o nosso caminho deve buscar a retidão a Deus. Muitas vezes a gente se julga, quero expor por todos nós, em partilha, nós nos julgamos como ingênuos, nós nos julgamos como corretos, e às vezes em nosso coração nós buscamos desejar: eu devia ter tido uma posição mais forte, mais dura, eu deveria ter agido de uma maneira mais voraz, mais feroz. Mas não é isso que Deus deseja no nosso coração. Ora, vamos perceber que o fato simplesmente do termo perverso, ele é contrário ao termo Javé. Então é preciso que o nosso coração repouse em calma. De fato, meus irmãos, de fato, minhas irmãs, vivendo num mundo onde o estresse tanto tenta nos sucumbir, é difícil mantermos o sorriso a todo instante, mantermos a calma a todo instante. Mas Deus nos pede isso. Deus nos pede que façamos das nossas moradas justas e não morada dos ímpios. Deus pede que o nosso coração seja conduzido a fazer o bem sem olhar a quem, na hora a qual Ele coloca as pessoas em nosso caminho. Então não é necessário que deixemos para amanhã aquele bem que podemos realizar hoje. Amém? Já o nosso salmo, que é o Salmo 14, né? Aqui na Bíblia de Jerusalém é o Salmo 15, certo? A gente tem algumas modificações, porque eu mostro sempre, ó, para que vocês passem, meu dedo aqui sujo de tinta, para que vocês passem a tinta da caneta, passem a realizar essa reflexão também com a Bíblia de Jerusalém. No nosso Salmo 15, intitulado O Hóspede de Javé, é um salmo de Davi, do qual nós iremos ler e partilhar agora. Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica a justiça, fala a verdade no coração e não deixa a língua correr.
Em nada lesa seu irmão, nem insulta seu próximo. Despreza o ímpio com olhar, mas honra os que temem a Javé. Jura com dano próprio, sem se retratar. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará. Vejam como está tão próximo hoje da primeira leitura o Salmo. A primeira leitura foi dos Provérbios, né? E está muito próximo, até biblicamente. Salmos vem depois dos Provérbios, mas aqui a gente vê quase tudo aquilo que foi exaltado em Provérbios neste Salmo. É preciso que o nosso coração ele seja abarcado em retidão, abarcado em mansidão. É preciso que busquemos a justiça, a integridade. É preciso que repousemos a nossa língua, mas refletamos na nossa fé e na nossa razão. Deus nos pede aqui um grande momento de silêncio e reflexão intensa. É preciso que aquilo que hoje tenta nos tirar do sério, a figura de linguagem que nós usamos agora, nos conceda repousarmos e vivermos em um momento num deserto. Isso, meus irmãos, Deus pede parcimônia, Deus pede calma. Deus pede que não entremos em contradição com aquilo que as virtudes do amor, com aquilo que as virtudes, pela luz do Espírito Santo, depositam em nossas vidas. É preciso que busquemos o olhar sem lesar e sem insultar. É preciso que busquemos a integridade e a prática da justiça. E é de fato entendermos que não precisamos nem devemos passar por cima de ninguém. Seja por uma questão financeira, seja por uma questão de justiça injusta. Não. Devemos ser sempre justos perante os olhos de Deus e diante do nosso coração, diante da nossa fé e da nossa razão. É preciso buscarmos a edificação daquilo que está aqui neste salmo e trazermos para a luz que nos concede compreender os nossos caminhos. Amém? Já o nosso evangelho de hoje, ele está lá em Lucas 8, de 16 a 18. Gente, olha que interessante. O título, né, desses versículos, melhor dizendo, é como receber e transmitir o ensinamento de Jesus. É justamente a gente entender Provérbios, Salmo e chegar no Evangelho hoje de uma maneira muito fácil, muito compreensível. Nós vimos como Deus quer que nós nos portemos. E assim, quando a gente busca ser como Jesus, quando a gente busca imitar Jesus em nosso coração e em nossas ações, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorriu, aí o nosso coração ele vai se acalmando. Aí o nosso coração ele vai buscando ser morada do Espírito Santo. E assim nós compreendemos que Jesus quer também que sejamos como Ele, que busquemos ensinar assim como Ele nos ensinou. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro para que aqueles que entram vejam a luz, pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Meu amado, minha amada, veja que palavra forte no Evangelho de hoje. Jesus pedindo para que a gente compreenda que o ter ou não ter não é uma grande questão, mas o fato de
como iremos conduzir a luz que entra em nossas vidas, a luz que entra em nosso coração, a maneira como buscamos pregar e semear, ensinar sobre aquilo que Jesus nos ensinou. Aquele que busca compreender sobre o que de fato realmente importa, concede em teu coração sempre uma nova e grande chance para amar ainda mais Jesus. Que sejamos então, assim como o próprio Deus nos conduz, sejamos luz, mas que não guardemos a luz em nosso coração, que não guardemos a luz em nossa razão ou em nossa fé. Porém, sejamos semeadores. Tem um momento muito interessante quando a gente reflete. Se a gente tem uma vela acesa e 99 velas apagadas, se o fogo que parte da primeira vela, ele vai passando de uma vela para a outra, o ambiente torna-se ainda mais iluminado. Assim, meu amado irmão, assim, minha amada irmã, compreendamos que o que Deus também nos pede é para não guardarmos a luz dentro de nós, mas sim que iluminemos os outros, para que eles também consigam entender e amar a luz, para que eles consigam também semear essa luz que vem de Deus, essa luz que vem do amor, essa luz que não se apaga e nos concede iluminar todos os caminhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, não se esqueça de deixar o seu joinha, nem de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Isso ajuda bastante no nosso trabalho de evangelização. Conto com você, ok? Um forte abraço. Que a Virgem Maria interceda pelo teu coração. Compartilhe este link deste vídeo com familiares e com amigos. Seja luz.